Oi, pessoal. Saudade de vocês. Espero que estejam todos bem, se cuidando dos familiares de vocês. Na aula de hoje a gente vai ver movimento circular uniforme. Vamos resgatar um pouquinho de conceitos que a gente viu lá no início do ano, quando não estávamos aí submetidos a esse isolamento social. Espero que a gente consiga, recuperar esses conceitos de longos meses atrás e, claro, guardar os conceitos novos, tá bom? Então, movimento circular uniforme, o que é isso? Acho que o próprio GIFzinho, ele simboliza bem, o que é esse movimento circular uniforme. Basicamente, é um movimento de rotação, pessoal, um movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo, tá? Então, toda vez que eu tenho um movimento de rotação em torno de um eixo, no caso o eixo aí nessa animação é a Terra, né? O eixo, é o planeta Terra. E aí, por exemplo, esse objeto em movimento circular poderia ser um satélite, por exemplo, né? Então, ele está descrevendo aí um movimento circular em torno do eixo, né? Que no caso é a Terra. Bom, beleza. Agora, estou mostrando para vocês aí alguns vetores que são aplicados no movimento circular. Então, eu estou colocando um vetor aceleração t, um tzinho, ou pode ser um tzão. Então, o AT, e tem esse AC. Esse AC é a aceleração centrípeta. O T é de tangencial, então a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Veja bem que não está esboçado aí, mas poderia ter velocidade, né? E aí se lembrem que velocidade ela também é tangencial, tá? Então ela estaria ali, né, em cima daquele vetorzinho vermelho, né, do AT ali. Bom, se eu estivesse na sala de aula, eu ia instigar vocês a raciocinarem uma coisa. Tem algo estranho aí, né? E aí vocês vão falar, meu professor, esse movimento é circular, uniforme. A gente sabe que o movimento uniforme ele tem uma característica, que é... Grita aí para mim, deixa eu escutar aqui. O movimento uniforme, a gente viu que ele tem a velocidade constante. E se a velocidade é constante, o que acontece com a aceleração? É nula. E aí eu mostro essa figura para vocês que eu coloco a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. E agora? Como que eu faço para me justificar? O que acontece, pessoal? Não é uma verdade, né? Não é sempre que eu tenho um movimento uniforme que a aceleração vai ser nula. Veja bem, deixa eu corrigir essa fala. Depende de como vai aparecer lá na prova, né? Se ele falar todo movimento uniforme tem a aceleração nula. Não, porque tem um movimento circular uniforme que quebra esse conceito. Mas, um movimento retilíneo uniforme, se eu tiver um movimento retilíneo uniforme, sempre a aceleração vai ser nula. Mas, se eu tiver um movimento circular uniforme, eu tenho uma aceleração. Só que, ainda assim, eu tenho uma aceleração nula. Qual é? A tangencial. Então, a tangencial aqui faz o papel daquela aceleração nula que a gente encontra lá no movimento retilíneo uniforme. Quando a gente fala que ela é zero, ela equivale a essa tangencial. E a aceleração centrípeta, ela é constante. E aí, como que eu calculo essa aceleração? Eu pego a velocidade desse corpo que está rotacionando ali ao quadrado e divido por esse raio, o raio de curvatura ali desse movimento, tá? Então, aceleração centrípeta. Então, cuidado com esses conceitos, né? O movimento circular é uniforme, mas eu tenho uma aceleração constante, que é qual? A aceleração centrípeta, porque a tangencial é zero, é nula, mas a centrípeta não, e ela é calculada dessa forma que está aí. Bom,
Aqui eu coloquei agora, né, um desenhozinho que simboliza então um satélite que está varrendo aí, né, uma trajetória circular em torno da Terra. Se eu tenho aceleração centrípeta, eu posso com certeza afirmar que eu tenho força centrípeta. Por quê? Toda vez que eu tenho aceleração, eu tenho força. Toda vez, professor, 100% de vez? Sim. Toda vez que tem aceleração, tem força. Por quê? É a segunda lei de Newton que fala isso, né? Então, a segunda lei de Newton fala que força resultante é massa vezes aceleração. Se, nesse caso, eu tenho uma aceleração centrípeta, agora eu vou ter uma força centrípeta. Né? Então, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, a gente calculou ela no slide anterior. Então, a forma para se calcular uma força centrípeta é dessa forma. Então, mv ao quadrado divididos pelo raio. Ok? Bom, agora vamos fazer ali um paralelo, uma ligação da força resultante, porque eu fiz uma conexão da força resultante com a força centrípeta. Como que essas forças se conversam? Então, coloquei um desenhozinho de um carro que ele está descrevendo aí várias trajetórias. Né? Então, no primeiro momento ali, uma trajetória plana. No segundo momento, ele está traçando ali uma trajetória semicircular. Né? Então, podemos até falar aí, né, se fosse fechado, era uma trajetória circular. Então, uma trajetória semicircular ali é um MCU, um movimento circular, né, e uniforme desde que a velocidade seja mantida aí constante. Agora, o que eu quero fazer aqui? Eu quero analisar a força resultante e a força centrípeta. Né? Então, para que vocês vejam como que vocês vão ter que montar esse equacionamento, né? Se cair alguma coisa desse tipo. Então, no primeiro trecho ali, o trecho onde ele está no plano. Né? Se ele está no plano, a gente sabe que tem um peso que está apontado para o centro da Terra e tem uma força normal que é 90 graus com a superfície de apoio. E se é um plano horizontal, a força é igual ao peso. A gente já viu isso, vocês já devem ter visto também nas leis de Newton. Tá? Então, essas duas forças se anulam. Ok? Agora, o carro desceu ali naquele semicírculo. Agora, eu tenho uma força centrípeta. E se eu tenho força centrípeta, eu vou ter uma força resultante. Como que funciona isso, então? Veja bem, tenho uma força normal, continuo tendo a força normal, que é aquela força que faz 90 graus com a superfície de apoio, e continuo tendo a força peso, que está apontada ali para o centro da Terra. Agora, a força centrípeta, ela está sempre indicada, ela sempre vai apontar para o centro da circunferência, sempre, né? Claro, por isso se chama força centrípeta. Qual força está na mesma direção? A força normal. Então, quer dizer, a força centrípeta, sendo uma força resultante, ela vai ser igual à força normal menos o peso. Então, por que força normal menos o peso? Porque a força normal está na direção da força centrípeta. Então, ela é maior. Por isso, eu pego ela menos o peso, que vai ser uma força menor. No outro caso, eu tenho o oposto. O peso agora, continua apontando para o centro da Terra. A força normal continua fazendo 90 graus com a superfície, só que agora o peso que está apontado para o centro dessa circunferência. Então, o peso ele é equivalente ali à centrípeta, ele está na mesma direção da centrípeta. Então, a força resultante, que é a força centrípeta, é agora o peso menos a força normal, porque nesse caso o peso vai ser maior do que a força normal, tá bom? Então, é dessa forma que vocês vão ter que analisar e montar esse equacionamento. Então, a força resultante, sendo ela a centrípeta, você vai pegar sempre a força que está apontado para a centrípeta menos a outra força do outro lado. Bom, seguindo aí,
Dois conceitos que a gente precisa guardar. Então, período e frequência. Então, o que é o período? O período, pessoal, é um intervalo de tempo para que um fenômeno, né, periódico ele se repita. Então, como assim? Eu tenho aqui estou descrevendo aqui esse círculo, né? Então, vamos pensar, qual é o tempo para ela dar uma volta? 2 segundos? Então é o período. Qual é o tempo para ela dar uma volta completa? 5 segundos? Então é o período dela. Então é o menor intervalo de tempo para que esse fenômeno se repita. Ó. Foi, vai repetir. Qual que é o tempo? Foi, vai repetir. Então 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 10 horas. Esse é o período. E a frequência? O que é a frequência? Então, mesmo exemplo. Ó. A frequência é o número de vezes que um fenômeno ocorre em um determinado período de tempo. Então vamos pensar assim: quantas voltas eu consigo dar em 5 segundos? Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Vamos dizer que eu dei 20 voltas. 20 voltas em 5 segundos. Qual que é a frequência? Então, é 20 voltas, que são 20 ciclos, divididos por 5 segundos. 20 divididos por 5 dá 4 Hz. Então, é um número de voltas na unidade de tempo. De repente, eu não quero analisar agora em 5 segundos, eu quero analisar em 3. Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E aí, vocês fazem a conta da frequência. Lembrar que um é o inverso do outro, tá? Então, frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Guarda isso porque a gente vai utilizar. Beleza. Agora é o seguinte, pessoal, tem dois conceitos, né? E talvez sejam as fórmulas mais importantes aí do movimento circular uniforme. Não vou falar mais importante porque a força centrípeta e a aceleração centrípeta é importante e hora ou outra aparece aí. Mas aqui vai falar de velocidade, né? Então os vestibulares adoram a velocidade, adoram a cinemática, porque hoje em dia, né, o Enem, por exemplo, se vocês pegam, ele está cada vez mais aplicado à realidade, né? O dia a dia, a realidade. Então, que outra coisa mais real do que velocidade, do que carros, né? Do que bicicleta, do que ônibus, do que avião? Então, é algo que é muito palpável. Então, por isso, essas fórmulas de velocidade que vão ser faladas aqui agora são importantes serem memorizadas, tá? Pensa comigo. Eu tenho ali o ponto A, né? Então aquela bolinha rosa ela vai do A até o ponto B. E eu quero calcular a velocidade. Só que agora, pessoal, eu vou calcular uma velocidade que eu vou chamar de velocidade angular. Por quê? Pensa comigo. Eu estou indo de A até B. E aí o ângulo que está sendo aberto ali, ou melhor dizendo, varrido, é o ângulo θ. De repente eu poderia ir lá do outro lado, num ponto C lá do outro lado. E aí esse θ vai ser muito maior. Então ele vai abrir. Ele era assim, e aí ele abre e vai virar desse jeito. Então, essa velocidade ela varia de acordo com a abertura desse ângulo, né? Ela varia. Ou seja, como é uma velocidade que depende da abertura de um ângulo, tá? Então, um ângulo pequeno, um ângulo grande. Como ela depende da abertura desse ângulo, essa velocidade se chama velocidade angular. E como que a gente calcula ela? Né? Ela é muito semelhante, né? A velocidade linear é o quê? ΔS por ΔT. O meu ΔS aqui faz o papel do Δθ, do delta ângulo. Né? Porque quanto mais abertura, né, mais longo o meu trajeto. Né? Então, o tanto de ângulo que ele vai ter que varrer, o ângulo que ele vai ter que varrer. Então, a velocidade angular, que é esse ômegazinho ali, né, o Wzinho, é o Δθ pelo ΔT. Bom, beleza. Agora, pensa comigo. Eu quero sair do ponto A, dar uma volta completa e chegar no ponto A. Quanto que eu vou varrer, né, nessa trajetória? Vou varrer 360 graus, né? Então,
Se eu der uma volta completa, eu estou descrevendo aí um movimento com 360 graus. 360 graus a gente também, né, pode converter para radianos. 360 graus equivale a 2π radianos. E aí eu posso calcular, então, essa velocidade angular. Né? Então, quer dizer, se eu der uma volta completa, quanto que vale o delta-θ? 2π. 2π divididos pela frequência. Perdão, 2π divididos pelo período. Tá? Isso é a minha velocidade angular. A unidade dela é radianos por segundo. Tá? Agora, a gente viu que a frequência é o inverso do período, né? E o período inverso da frequência. Então, eu posso também escrever essa velocidade angular em função da frequência. Né? Então, como ficaria? 2πf. Tá? Essa é uma equação muito importante. 2πf, vocês vão utilizar ela muitas vezes. Tá? Então, guardem ela aí. E mesmo para quem vai entrar aí na faculdade, né, sobretudo nas áreas de exatas, engenharia e matemática, física, o ômegazinho ali, ó, a velocidade angular vai ser utilizada muito, ok? Então, guardem aí. Bom, calculamos a velocidade angular, mas eu também posso calcular a velocidade linear, né? Daí a gente consegue puxar alguns conceitozinhos lá de trás, de fevereiro, né? Então, pensa comigo, a velocidade linear é o quê? É o ΔS pelo ΔT, a gente já aprendeu isso. Quanto que é, pessoal, o ΔS quando essa partícula sai do ponto A, dá uma volta completa e chega no ponto A? Eu instigaria vocês a responderem se a gente estivesse em sala, né? Pensa comigo. Ele descreveu a circunferência completa. Então, ele saiu do ponto A, deu uma volta completa e chegou no ponto A. Se eu pegar e cortar, né? Então, virou uma linha. Então, aqui eu cortei, virou essa linha aqui. Se eu medir isso aqui, ela me dá, eu consigo calcular, né, é o mesmo valor do que uma fórmula. Se eu medir, ela vai ser o mesmo valor do que utilizar uma fórmula, que é o quê? O comprimento da circunferência. E é exatamente isso que ele está descrevendo ali, quando ele dá essa volta completa. É o comprimento da circunferência. E quanto que é o comprimento da circunferência? 2πr. Tá? Então, tendo raio, eu consigo falar qual é o comprimento dessa circunferência. Se eu cortar ela e for lá e medir, vai dar exatamente 2πr. É incrível, né? Então, a velocidade linear, que é o ΔS pelo ΔT, o ΔS é 2πr, que é o comprimento dessa circunferência. O ΔT é o delta período, né? É o período para ela descrever essa trajetória aí. Mas veja bem, 2π sobre o período. A gente viu ali em cima, acabou de ver que isso é chamado de velocidade angular. Então, eu posso escrever essa formulazinha desse jeito. Quer dizer, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Ai, professor, não vou lembrar. Nossa, velocidade linear, angular. Nossa, não consegui, não vou guardar, porque tem um macete. Então, anota aí na apostila. Como sempre, né, tem umas bobeiradas no meio dos macetes, mas é só assim para a gente guardar, né? A gente não lembra das coisas certinhas, né? A gente só lembra das besteiras, né? Então, vamos lá. Eu tenho vergonha. Vi a bunda de Raimunda. V é igual a WR, então é vi a bunda de Raimunda. Olha o bunda ali para baixo. Então, vi a bunda de Raimunda. Guardem, o V é velocidade linear, o W, né, o ômega é a velocidade angular e o R é o raio da circunferência. V a bunda de Raimunda, V é igual a ômega R, tá bom? É a relação da velocidade linear com a velocidade angular, beleza? Bom, seguindo aí, né, a apostila de vocês ainda traz algumas aplicações, que é conexão de polias. Né? Então, esse exemplo aí, ele retrata muito bem uma bicicleta. Né? A gente tem ali eu nem sei exatamente os nomes, tá? Me perdoem, mas tem a coroa e tem a catraca. Ou eu não sei se é a mesma coisa, mas tem, né? Alguma coisa assim. A
a parte de marcha, né? Então ela tem a catraca e as marchas, acho que é isso. Né? Então, a partir do momento que você vai trocando as marchas, ele vai indo para polias maiores ou menores, e isso te dá mais velocidade ou menos velocidade. Então, como funciona isso, pessoal? Eu preciso garantir, né, no caso, nesse esquema aqui, que as velocidades sejam iguais. Então, a velocidade 1, que é a velocidade lá em A, tem que ser igual à velocidade 2, que é a velocidade em B. Tá? Então, VA é igual a VB. V1 é igual a V2. Tem que ser igual. Por quê? Se o VB, por exemplo, for mais rápido, então pensa comigo, tem aquela roda, né, bem rápida e uma roda lá atrás bem lenta, uma rápida e uma lenta. O que vai acontecer? Eu vou tensionar essa correia e ela vai estourar, o sistema não vai estar em equilíbrio. Né? Uma está puxando rápido, outra está bem lenta, não está conversando. Então, né, a gente iria romper essa correia ou ela vai começar a afrouxar. Né? Então, para que funcione, essas velocidades têm que ser iguais. Quais velocidades? A linear, veja ali, ó, a anotação é a velocidade linear. Bom, a gente acabou de ver que a velocidade linear é o quê? Ômega R. Então, se eu falo que V1 é igual a V2, então ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2. Só que a gente viu que ômega, né, o W, ele é o quê? 2πf. Então, eu posso escrever ele ali, 2πf1r1 é igual a 2πf2r2. O que eu posso fazer aí? Cancelo 2π de um lado com 2π do outro. Né? Então, eu chego nessa equação, F1R1 é igual a F2R2. Ok? Não precisa memorizar essa equação, mas eu acho interessante saber aplicar, né, e guardar que as velocidades lineares são iguais quando eu tenho ali esse sistema de polias, tá bom? Tem também um outro sisteminha, né? A apostila de vocês traz aí um sistema de discos conectados, né, por um mesmo eixo. Então, o que acontece nesse caso, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui como se eu tivesse, né, dois discos conectados nele. Quando esse eixo, né, ele desce, então esse ponto que eu estou analisando aqui em cima, quando ele chega aqui embaixo, a poliazinha menor lá de baixo também varreu o mesmo movimento. Né? Então, se ela estava aqui e chegou aqui, a pequena também saiu de lá e chegou aqui. Por quê? Eles estão conectados pelo mesmo eixo. Então, o eixo que está rodando ali transmite a mesma informação para as duas polias, né? Independente do tamanho dela. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? A velocidade angular é igual, porque o ângulo que está sendo varrido aqui é igual para todos. Né? Para qualquer polia, para uma polia maior que essas, para uma polia menor, por exemplo. O ângulo vai ser sempre igual à medida que esse eixo vai rodando. Tá? E aí, bom, se as velocidades angulares são iguais, a gente viu que a velocidade angular é 2πf, então 2πf1 é igual a 2πf2. Posso cancelar 2π com 2π, né? Fica que a frequência de 1 é igual à frequência de 2. Né? Então, é uma prova. Né? Se essa frequência não for igual, imagina que a frequência do disco pequeno fosse maior. Ia descompensar o sistema inteiro, ia torcer esse eixo. Não vai funcionar, né? Vai quebrar. Então, para que eles funcionem, as duas polias têm que vir iguais, independente. Agora sim. As duas polias têm que ir iguais, né? Independente do tamanho delas. Eu queria fazer uma menor, mas eu não vou conseguir. Tá bom? Então, também é uma aplicação, não precisa memorizar essa equação, mas é importante saber que se eu tiver duas polias conectadas por um mesmo eixo, as frequências dessas polias são iguais. Se eu tiver duas polias conectadas por uma correia, uma corrente, a velocidade linear de ambas são iguais. Tá? Então, é o primordial a saber. Com isso, a gente finaliza essa aula de movimento circular uniforme.
Trouxe aqui, né, aquele clássico resumão, que eu acho que ajuda bastante vocês aí na resolução de exercícios. Então, eu tenho ali, né, via a bunda de Raimunda, V igual a ômega R. O ômega a gente viu que é 2πf, ou pode ser 2πt, então eu posso substituí-lo ali enquanto a equação de baixo. A gente viu que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, então eu também posso achar uma aceleração centrípeta em função do ômega, né? Então é só substituir a velocidade linear ali na equação e a gente vai encontrar aquela a terceira ali de cima. Então a aceleração centrípeta é ômega r ao quadrado vezes r. Né? Nem é apresentado na apostila de vocês, por exemplo, porque é uma implicação. Quer dizer, se eu utilizar a fórmula do V igual a ômega R e da aceleração centrípeta, eu chego na terceira equação ali da primeira linha. Tá? Lembrar que a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência, né? A velocidade angular 2π sobre período, ou 2πf. 2πf é muito utilizado, então guardem essa equação para a vida, principalmente a turminha aí das exatas, tá bom? No mais, é isso. Espero que tenha ficado claro esses conceitos, espero que tenha, né, sido possível resgatar um pouquinho ali da cinemática, embora a gente não aprofunda tanto na cinemática, né? Não à toa ele nem está na apostila de cinemática. A gente está vendo ele em agosto, quando a gente viu cinemática lá no início do ano, né? Mas espero que tenha sido possível ficar claro aí os conceitos novos e os conceitos que a gente revisou. A próxima aula, então, eu faço exercícios com vocês, né? Então, sugiro tentem fazer para que vocês já vejam, né, as dúvidas. E aí, prontamente, eu esclareço na próxima aula, tá bom? No mais, é isso. Desejo tudo de bom para vocês e até semana que vem. Um beijão. Tchau, tchau.